Ela acreditava que tudo daria certo, pois sempre fez tudo certo. Mas a 24 horas do altar, o inesperado acontece. O noivo desiste do casamento. Sem explicações, sem empatia, ele quebra tudo o que ela construiu. E agora, sozinha, ela precisa enfrentar o dia mais difícil da sua vida. Se histórias de amor assim tocam o seu coração, já se inscreve no canal e me conta de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. Marina Santos sempre acreditou que a vida recompensava quem seguia o caminho certo. Aos 27 anos, ela era o exemplo vivo de dedicação, disciplina e valores sólidos. Morava em São Paulo, na zona leste da cidade, num apartamento simples que dividia com a melhor amiga, Camila, e trabalhava como assistente administrativa na Almeida Holdings, uma das maiores corporações do setor financeiro do país. Seu salário não era dos maiores, mas ela sempre soube administrar cada centavo com sabedoria. Economizava, planejava, sonhava com um futuro estável ao lado de quem amava. Felipe Martins entrou na vida dela 3 anos antes, num daqueles encontros que parecem obra do destino. Foi no aniversário de um amigo em comum, numa churrascaria na Vila Madalena. Ele era supervisor de vendas numa empresa de tecnologia. Tinha um sorriso fácil e uma conversa envolvente. Não era o homem mais bonito do mundo, mas tinha aquele jeito seguro de quem sabe o que quer. Marina se encantou pela atenção que ele lhe dava, pela forma como a ouvia falar sobre seus sonhos, sobre sua família no interior de Minas Gerais, sobre a importância que ela dava aos valores que sua mãe lhe ensinou. O namoro foi tranquilo, quase previsível. Jantares aos sábados, passeios no Parque Ibirapuera aos domingos, pipoca e filme em casa nas noites de sexta-feira. Felipe respeitava o desejo de Marina de esperar pelo casamento antes de se entregarem completamente. Ou pelo menos era isso que ela acreditava. Ele dizia entender, dizia admirar, dizia que ela era especial justamente por ser diferente. E Marina, ingênua como tantas mulheres apaixonadas, acreditou em cada palavra. Quando o pedido de casamento finalmente veio, numa noite de dezembro no terraço de um restaurante nos Jardins, Marina chorou de alegria. Era tudo o que ela sempre quis. A cerimônia foi marcada para setembro do ano seguinte, num salão de festas modesto, mas bonito na região da Penha. Nada de ostentação, apenas algo íntimo, com família e amigos próximos. O vestido foi escolhido com a mãe numa loja no Brás, simples, elegante, dentro do orçamento apertado que ela havia economizado mês a mês. Os preparativos consumiram Marina por completos meses. Ela fazia planilhas detalhadas, negociava com fornecedores, confirmava cada detalhe. Camila, sua fiel escudeira, a ajudava em tudo, desde a escolha das flores até a definição do cardápio. Felipe, por outro lado, parecia distante nos últimos tempos. Dizia que era o estresse do trabalho, que estava cansado, que precisava de espaço. Marina, compreensiva como sempre, dava a ele o tempo que pedia, confiando que era apenas uma fase. Faltavam exatas 24 horas para a cerimônia quando o telefone de Marina tocou. Era Felipe. A voz dele soou estranha, fria, diferente. Ele pediu para se encontrarem rapidamente num café perto do metrô Tatuapé. Marina sentiu um aperto no peito, mas tentou afastar os pensamentos ruins. Talvez fosse nervosismo de última hora, coisa comum entre noivos. Ela pegou um casaco leve, avisou Camila que voltaria logo e saiu. O café estava quase vazio naquela tarde de sexta-feira. Felipe já estava lá, sentado numa mesa no canto, com uma xícara de café frio à sua frente e uma expressão que Marina jamais esqueceria. Não havia calor nos olhos dele, não havia o sorriso que um dia a conquistou. Havia apenas um vazio assustador. Marina, eu não posso me casar com você amanhã, ele disse, sem rodeios, sem preparo, sem um pingo de compaixão. O mundo de Marina desabou naquele instante. Ela não entendeu, não conseguiu processar. As palavras saíam da boca dele, mas pareciam vir de muito longe, distorcidas, irreais. Conheci outra pessoa, ele continuou, com uma frieza que cortava mais fundo que qualquer lâmina. Alguém que me faz sentir vivo de verdade. Você é boa, Marina. É certinha demais, sabe? Mas isso não é o bastante para mim.
Eu preciso de alguém mais intensa, mais ousada. Alguém que não fique me julgando o tempo todo com esses seus valores antiquados. Marina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair ali, na frente dele. Ela apertou as mãos sobre a mesa, tentando encontrar alguma força para não desmoronar completamente. Você está falando sério? Ela conseguiu sussurrar, a voz tremendo. Estou, ele respondeu, olhando para o lado, incapaz de encará-la. Desculpa, mas é melhor assim. Não dá para fingir que... Estou feliz. Você vai entender um dia. Vai entender um dia. Como se a dor que ela estava sentindo fosse algo passageiro, algo que o tempo curaria com facilidade. Marina se levantou da cadeira, tremendo, sentindo as pernas falharem. Não disse mais nada. Apenas saiu dali caminhando pelas ruas movimentadas de São Paulo como um fantasma, invisível, despedaçada. Quando chegou em casa, Camila estava na sala, decorando as últimas lembrancinhas para a festa. Ao ver o rosto de Marina, ela largou tudo e correu até a amiga. O que aconteceu? Mari, o que foi? Marina desabou nos braços de Camila, soluçando de uma forma que nunca havia soluçado antes. Entre lágrimas e palavras entrecortadas, contou tudo. A traição, a humilhação, o abandono a 24 horas do altar. Camila, furiosa e impotente, segurou a amiga com força, como se pudesse protegê-la de toda aquela dor. As horas seguintes foram um borrão de ligações, mensagens, explicações humilhantes. Marina teve que ligar para a mãe no interior e dizer que o casamento não aconteceria. Teve que avisar os tios, os primos, os amigos. Teve que cancelar o salão, devolver o buquê, desmarcar o buffet. Cada ligação era uma ferida aberta de novo. Cada explicação era um pedaço da sua dignidade sendo arrancado. A notícia se espalhou rapidamente. As pessoas tentavam consolar, mas Marina sabia que por trás das palavras gentis havia pena, julgamento, curiosidade mórbida. Todos queriam saber o motivo, quem era a outra, o que havia acontecido. E Marina, exausta, só queria desaparecer. Ela se trancou no quarto por 3 dias. Não comia, não dormia direito. Apenas chorava e revivia cada momento da relação, buscando sinais que deveria ter percebido. Camila ficou ao seu lado o tempo todo, levando chá, tentando fazê-la comer alguma coisa, assegurando que tudo passaria. Mas Marina não sabia se conseguiria superar aquilo. Não era apenas a perda do noivo, era a perda da própria identidade. Toda a sua vida ela havia feito o certo, seguido os conselhos da mãe, guardado seu corpo e seu coração para o homem que seria seu marido. E agora esse mesmo homem a descartava como se ela fosse defeituosa, insuficiente, incapaz de despertar desejo verdadeiro. Na madrugada do 3º dia, Marina se levantou e foi até o espelho do banheiro. O rosto inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos, a pele pálida, ela não se reconhecia. Mas ali, naquele momento de desespero absoluto, algo nela mudou. Não seria uma mudança instantânea, não seria uma superação mágica. Mas uma semente foi plantada. Uma semente de raiva, de indignação, de vontade de provar que Felipe estava errado. No 4º dia, uma segunda-feira, Marina se arrumou para o trabalho. Camila tentou convencê-la a tirar mais alguns dias, mas ela se recusou. Precisava voltar à rotina, precisava ocupar a mente com planilhas, relatórios, reuniões. Precisava fingir que estava bem, mesmo que por dentro estivesse despedaçada. A Almeida Holdings ocupava 3 andares de um prédio comercial na Avenida Paulista. Era um ambiente frio, corporativo, dominado por homens de terno e mulheres de salto alto. Marina trabalhava no 12º andar, no departamento administrativo, onde cuidava de contratos, pagamentos e documentação. Era um trabalho que exigia atenção aos detalhes e disciplina, 2 coisas que ela sempre teve de sobra. Quando entrou no escritório naquela manhã, os colegas a olharam com aquela mistura de piedade e curiosidade. Alguns se aproximaram para dar os pêsames como se alguém tivesse morrido. Outros apenas desviaram o olhar desconfortáveis. Marina agradeceu educadamente e se sentou em sua mesa,
ligando o computador e mergulhando nos e-mails acumulados. Mas a concentração era impossível. Cada vez que ela olhava para a tela, via o reflexo do próprio rosto, cansado, triste, derrotado. Cada vez que o telefone tocava, seu coração acelerava, com medo de que fosse Felipe ligando para dizer algo ainda mais cruel. E cada vez que alguém passava por sua mesa e a olhava com pena, ela sentia vontade de gritar. No meio da tarde, Camila apareceu no escritório. Ela trabalhava como designer gráfica numa agência de publicidade a poucas quadras dali e aproveitou o intervalo do almoço para visitar a amiga. As duas se encontraram na pequena copa do andar, um espaço reservado com sofás velhos e uma máquina de café que nunca funcionava direito. "Como você está?" Camila perguntou, segurando as mãos de Marina com força. "Estou aqui", Marina respondeu, tentando esboçar um sorriso que não convenceu ninguém. Camila suspirou e puxou a amiga para um abraço apertado. "Mari, você é a pessoa mais incrível que eu conheço. O Felipe é um idiota completo. Você merece muito mais do que ele jamais poderia oferecer." As palavras de Camila eram sinceras, mas Marina ainda não conseguia acreditar nelas. Tudo o que ela sentia era vergonha, humilhação, fracasso. Como ela poderia acreditar que merecia algo melhor quando o homem que prometeu amá-la a descartou tão facilmente? "Sabe o que mais dói?" Marina sussurrou, a voz embargada. "Eu guardei tudo para ele, Camila. Meu corpo, meu coração, meus sonhos. Eu acreditei que ele era especial, que nossa história era especial. E agora ele me jogou fora como se eu não valesse nada. Como se eu fosse chata, antiquada, insuficiente." Camila sentiu uma raiva profunda subir pelo peito. "Você não é nada disso. Você é íntegra, você é verdadeira. E se o Felipe não consegue ver isso, então ele é que não merece. Você." Marina balançou a cabeça, as lágrimas voltando a escorrer. "Mas talvez ele tenha razão, Cami. Talvez eu seja certinha demais. Talvez eu seja chata mesmo. Talvez nenhum homem queira uma mulher como eu." "Não diga isso", Camila retrucou firme. "Nunca diga isso. O problema não está em você, Marina. O problema está num mundo que ensina os homens a desvalorizar mulheres de verdade e valorizar apenas o superficial. Mas existe alguém por aí que vai te enxergar de verdade. Alguém que vai ver o tesouro que você é." Marina queria acreditar, mas a dor era grande demais. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão e tentou se recompor. Precisava voltar ao trabalho. Precisava fingir que estava bem. O que as duas amigas não sabiam era que aquela conversa não havia sido tão privada quanto elas imaginavam. A porta da copa, que Marina tinha certeza de ter fechado, estava entreaberta. E do outro lado, no corredor, alguém havia ouvido cada palavra. Daniel Almeida, o dono da Almeida Holdings, raramente pisava nos andares inferiores do prédio. Sua sala ficava no último andar, num espaço amplo com vista panorâmica para a Avenida Paulista. Ele era um homem de 42 anos bilionário, temido e respeitado no mercado financeiro. Tinha uma postura rígida, um olhar que intimidava e uma reputação de ser implacável nos negócios. Poucos sabiam que aquela frieza escondia cicatrizes profundas de um passado marcado por traições e desilusões. Naquela tarde, Daniel havia descido ao 12º andar para buscar pessoalmente um relatório que precisava revisar. Ao passar pelo corredor próximo à copa, ouviu vozes. Reconheceu uma delas como sendo de Marina, a assistente administrativa que ele via ocasionalmente pelos corredores. Ela sempre lhe pareceu discreta, eficiente, quase invisível. Nunca havia prestado muita atenção nela. Mas naquele momento, sem querer, ele parou e ouviu. Ouviu a dor na voz dela. Ouviu a vulnerabilidade, a vergonha, a confissão sobre ter guardado sua pureza para um casamento que nunca aconteceu. Ouviu sobre o abandono, sobre a humilhação, sobre a sensação de não ser suficiente. E algo dentro dele se mexeu. Daniel não era um homem que se emocionava facilmente. Havia construído muros altos ao redor do coração após ser traído por pessoas em quem confiou. Mas ali, ouvindo aquela mulher desconhecida desabafar sobre sua dor, ele sentiu algo que há muito não sentia: respeito, admiração
e uma vontade estranha de protegê-la. Ele se afastou da porta em silêncio e voltou ao elevador, levando consigo não apenas o relatório, mas também uma imagem que não conseguiria tirar da cabeça. A imagem de uma mulher despedaçada, mas ainda de pé. Uma mulher que, mesmo na dor, mantinha sua dignidade. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de rotina e recomeço para Marina. Ela acordava cedo, tomava o metrô lotado, trabalhava 8 horas seguidas e voltava para casa exausta. À noite, Camila preparava jantar e as duas conversavam sobre assuntos leves, evitando mencionar Felipe ou o casamento que não aconteceu. Era como se ambas tivessem feito um pacto silencioso de deixar aquela dor para trás, mesmo que ainda doesse a cada respiração. No escritório, Marina se esforçava para manter a postura profissional. Respondia e-mails, organizava documentos, participava das reuniões matinais com a equipe administrativa, mas havia momentos em que a máscara caía, momentos em que ela se via olhando pela janela, perdida em pensamentos sobre tudo o que poderia ter sido diferente, sobre todas as vezes em que ignorou os sinais, sobre todas as desculpas, que aceitou sem questionar. O que Marina não percebia era que desde aquela tarde na Copa, ela havia ganhado um observador silencioso. Daniel Almeida, o homem mais poderoso daquele prédio, havia começado a notar sua presença de uma forma que nunca havia notado antes. Ele não fazia isso de propósito, não era um comportamento calculado ou planejado, mas sempre que descia ao 12º andar, seu olhar procurava por ela. Observava a forma como ela se concentrava no trabalho, a maneira como tratava os colegas com gentileza, a postura ereta mesmo quando parecia estar carregando o peso do mundo nos ombros. Daniel era um homem que aprendeu a desconfiar das pessoas. Aos 28 anos havia sido traído pela mulher com quem planejava se casar. Ela o deixou por um sócio mais velho e mais rico, levando consigo não apenas seu coração, mas também segredos empresariais que quase destruíram seu negócio. Desde então, ele construiu uma fortaleza ao redor de si. Relacionamentos eram transações, confiança era uma moeda rara, e amor era uma palavra que ele havia riscado do vocabulário. Mas algo na história de Marina o incomodava, ou melhor, o tocava. Havia uma pureza naquela dor que ele reconhecia, uma integridade que ele raramente via nas pessoas ao seu redor, e quanto mais ele pensava nela, mais sentia uma vontade estranha de fazer algo a respeito. Foi numa quinta-feira que Daniel tomou a primeira decisão consciente de se aproximar. Ele estava revisando relatórios financeiros em sua sala quando notou um erro num contrato importante. Normalmente, ele simplesmente ligaria para o departamento administrativo e exigiria que corrigissem. Mas naquele dia, ele decidiu descer pessoalmente. Marina estava em sua mesa, digitando algo no computador com aquela concentração característica, quando ouviu uma voz grave atrás de si. Com licença. Ela se virou e quase engasgou ao ver Daniel Almeida parado ao lado de sua mesa. O homem que comandava aquele império, que raramente era visto pelos funcionários comuns, estava ali, olhando diretamente para ela. Senhor Almeida, ela disse, levantando-se rapidamente nervosa. Em que posso ajudá-lo? Daniel percebeu o nervosismo dela e suavizou o tom de voz. Há um erro neste contrato, ele disse, estendendo uma pasta. Preciso que seja corrigido ainda hoje. Você pode cuidar disso? Marina pegou a pasta, as mãos tremendo levemente. Claro, senhor. Vou revisar agora mesmo e fazer as correções necessárias. Obrigado, ele disse, e então fez. Algo inesperado. Como você está? A pergunta a pegou de surpresa. Marina piscou confusa. Eu? Estou bem, senhor. Obrigada por perguntar. Daniel assentiu, sabendo que ela estava mentindo. Ele viu a tristeza nos olhos dela, a forma como ela forçava um sorriso que não alcançava o resto do rosto. Mas não insistiu. Apenas acenou com a cabeça e se afastou, deixando Marina confusa e desconcertada. Por que o dono da empresa estava perguntando como ela estava? Por que ele havia descido pessoalmente
para trazer um contrato que poderia ter sido enviado por e-mail. Marina tentou não pensar muito nisso, mas a pergunta ficou ecoando em sua mente pelo resto do dia. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram mais frequentes. Daniel começou a aparecer no 12º andar com uma regularidade que chamava a atenção de todos. Às vezes, era para buscar documentos, outras vezes para conversar com algum gerente. Mas sempre, ele encontrava uma forma de passar pela mesa de Marina. "Bom dia", ele dizia, com um aceno de cabeça. "Bom dia, Sr. Almeida", ela respondia, ainda nervosa e confusa. Os colegas de Marina começaram a comentar. "Por que o chefe está vindo aqui tanto? Será que tem algum problema?" Marina não sabia o que responder. Ela mesma não entendia o que estava acontecendo. Foi numa sexta-feira à tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído para o happy hour, que Daniel tomou coragem para dar o próximo passo. Marina estava organizando sua mesa, guardando documentos e desligando o computador, quando ele apareceu novamente. "Ainda trabalhando?" ele perguntou, encostando-se numa mesa próxima. Marina se assustou. Estava tão concentrada que não o tinha ouvido se aproximar. "Só terminando de organizar algumas coisas, senhor. Já estou indo embora." Daniel hesitou por um momento, como se estivesse considerando algo. Então, com uma naturalidade que ele não sentia, perguntou: "Você já jantou?" Marina ficou paralisada. "Não, ainda não", ela respondeu cautelosa. "Eu também não. Que tal jantarmos juntos?" A pergunta caiu como uma bomba. Marina olhou para ele completamente perdida. Um jantar com o dono da empresa? Aquilo não fazia o menor sentido. "Senhor Almeida, eu não sei se é apropriado", ela começou, mas ele a interrompeu. "É apenas um jantar, Marina. Nada formal. Apenas duas pessoas comendo algo decente depois de um longo dia de trabalho." Havia algo na voz dele que a fez hesitar. Não era autoritário, não. Era inconveniente, era quase gentil. E Marina, que passava suas noites sozinha em casa ou com Camila, se viu considerando a proposta. "Tudo bem", ela disse, ainda insegura. "Apenas um jantar." O restaurante que Daniel escolheu ficava numa rua tranquila no Itaim Bibi. Não era ostentoso, mas era elegante, com mesas espaçadas e uma iluminação suave que criava uma atmosfera acolhedora. Marina se sentiu deslocada, vestida com a roupa simples de trabalho, mas Daniel parecia completamente à vontade. Eles se sentaram numa mesa perto da janela e, por alguns minutos, um silêncio desconfortável pairou entre eles. Marina mexia no guardanapo, nervosa, sem saber o que dizer. Daniel observava o cardápio, mas sua atenção estava completamente voltada para ela. "Você não precisa ficar nervosa", ele disse finalmente. "Eu não mordo." Marina deu um sorriso tímido. "Desculpe, senhor. É que isso tudo é muito estranho para mim. Eu nunca pensei que jantaria com o dono da empresa. Podemos deixar os títulos de lado por esta noite?" ele sugeriu. "Me chame de Daniel." Marina assentiu, ainda tensa, mas tentando relaxar. "Tudo bem, Daniel." O jantar começou de forma cautelosa. Eles falaram sobre coisas triviais no início, sobre o trabalho, sobre São Paulo, sobre o trânsito impossível da cidade. Mas aos poucos, conforme a conversa fluía, Marina começou a se sentir mais à vontade. Daniel tinha uma forma de ouvir que era diferente de tudo o que ela conhecia. Ele realmente prestava atenção, fazia perguntas, parecia genuinamente interessado no que ela tinha a dizer. E então, quase sem perceber, a conversa tomou um rumo mais pessoal. Daniel perguntou sobre a família dela, sobre como era crescer no interior de Minas Gerais, sobre os sonhos que ela tinha quando era criança. E Marina, surpreendentemente, se viu falando abertamente. Contou sobre a mãe viúva que criou 3 filhos sozinha, sobre os valores que aprendeu na infância, sobre a mudança para São Paulo em busca de uma vida melhor. "Você é uma pessoa muito forte", Daniel disse de repente. "Mais forte do que imagina." Marina baixou o olhar, desconfortável com o elogio. "Não sei se sou forte. Às vezes me sinto apenas cansada." "Força não é nunca se cansar", ele respondeu, com uma convicção que a surpreendeu. "Força é continuar mesmo quando está cansado."
E você continua, todos os dias. Havia algo na forma como ele falava que fez Marina levantar os olhos e realmente olhar para ele. Pela primeira vez, ela viu além do empresário poderoso e intimidador. Viu um homem que também carregava suas próprias feridas, que também conhecia a dor de ser decepcionado. E você? Ela ousou perguntar. Como é sua vida fora do trabalho? Daniel sorriu, mas era um sorriso amargo. Não existe vida fora do trabalho. O trabalho é tudo o que tenho. Não tem família, amigos. Tenho uma irmã que mora em Londres. Falamos de vez em quando. Quanto a amigos, ele fez uma pausa. As pessoas ao meu redor geralmente querem algo de mim. Dinheiro, conexões, influência. Amizade verdadeira é rara nesse mundo. Marina sentiu uma pontada de compaixão. Deve ser solitário. É, ele admitiu, mas aprendi a viver assim. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi um silêncio de compreensão mútua, de duas pessoas que reconheciam a dor uma da outra sem precisar dizer mais nada. Quando o jantar terminou e Daniel se ofereceu para levá-la em casa, Marina hesitou. Mas ele foi gentil, insistiu que não era seguro ela pegar metrô àquela hora e ela acabou aceitando. No carro, um sedã preto com interior de couro. Eles conversaram mais, dessa vez sobre música, sobre filmes, sobre pequenas coisas que os faziam rir. Quando chegaram ao prédio onde Marina morava, na Zona Leste, ele desligou o carro e se virou para ela. Obrigado pela companhia esta noite. Fazia tempo que eu não tinha uma conversa tão sincera. Marina sorriu, e dessa vez foi um sorriso verdadeiro. Obrigada pelo jantar, Daniel. E por me ouvir. Podemos repetir? Ele perguntou com uma esperança que ele tentou disfarçar, mas não conseguiu. Marina pensou por um momento. Havia algo em Daniel que a intrigava, que a fazia sentir vista de uma forma que Felipe nunca a fez sentir. Mas também havia medo. Medo de se machucar de novo. Medo de confiar de novo. Podemos, ela respondeu finalmente. Mas devagar, tudo bem? Daniel assentiu, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Devagar. Prometo. Quando Marina entrou em casa, Camila estava no sofá assistindo televisão. Ao ver a amiga, ela levantou de um pulo. Onde você estava? Fiquei preocupada. Marina contou tudo. Sobre o convite inesperado, sobre o jantar, sobre a conversa sincera que tiveram. Camila ouviu tudo com os olhos arregalados, oscilando entre preocupação e empolgação. Mari, você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Ele é seu chefe. E você acabou de sair de um relacionamento horrível. Eu sei, Marina admitiu. Mas, Cami, ele foi tão gentil, tão atencioso. Não foi nada forçado ou estranho. Foi apenas uma conversa entre duas pessoas. Camila suspirou. Só promete que vai ter cuidado, tá? Seu coração ainda está machucado. Prometo, Marina disse. Mas dentro dela havia um sentimento novo. Não era amor, não ainda. Mas era algo parecido com esperança. A esperança de que talvez, apenas talvez, ela pudesse ser feliz de novo. Nas semanas seguintes, os jantares se tornaram uma rotina. Sempre às sextas-feiras, sempre em lugares diferentes, sempre com conversas que duravam horas. Daniel nunca forçou nada, nunca tentou se aproximar fisicamente, além de um aperto de mão ao se despedirem. Ele respeitava o ritmo dela, respeitava seus limites, respeitava sua dor. E Marina, aos poucos, começou a confiar. Começou a falar sobre Felipe, sobre o abandono, sobre a vergonha que ainda sentia. E Daniel ouvia tudo, sem julgar, sem tentar consertá-la. Apenas ouvia, e quando ela terminava, dizia coisas como: ele não te merecia, ou você é incrível exatamente do jeito que é. Mas nem tudo eram flores. No escritório, os rumores começaram a se espalhar. As pessoas comentavam sobre os jantares, sobre a atenção especial que o chefe dava para Marina. Algumas colegas a olhavam com inveja, outras com desprezo, como se ela estivesse usando sua posição para subir na empresa. Marina tentava ignorar, mas as palavras doíam. Ela nunca havia pedido aquela atenção, nunca havia flertado ou tentado conquistar Daniel. Tudo tinha acontecido naturalmente, organicamente. Mas explicar isso para pessoas que já haviam formado suas opiniões
era inútil. Foi numa dessas noites, depois de um dia particularmente difícil no escritório, que Marina desabafou com Daniel. Eles estavam num restaurante italiano nos Jardins e ela estava visivelmente abalada. As pessoas estão falando, ela disse, mexendo na massa que mal havia tocado. Dizem que estou me aproveitando, que estou tentando me promover. É horrível, Daniel. Eu nunca quis isso. Daniel sentiu uma raiva crescer dentro dele. Eu vou falar com eles. Vou deixar claro que isso é inaceitável. Não, Marina disse firme. Isso só vai piorar as coisas. Vai parecer que estou usando você para me defender. Eu posso lidar com isso sozinha. Você não deveria ter que lidar com isso. Ele respondeu, frustrado. Você não está fazendo nada de errado. Marina deu um sorriso triste. Mas as pessoas vão julgar de qualquer jeito. É assim que o mundo funciona. Daniel estendeu a mão sobre a mesa e, hesitante, tocou a dela. Foi o primeiro contato físico mais íntimo entre eles, e Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Marina, eu não ligo para o que as pessoas pensam. E você também não deveria. O que importa é o que nós sabemos que é verdade. Marina olhou para as mãos deles, entrelaçadas sobre a mesa, e sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era a dor do passado se quebrando. Era o medo do futuro. E pela primeira vez, desde que Felipe a abandonou, ela permitiu que uma pequena chama de esperança acendesse em seu coração. O outono chegou a São Paulo, trazendo consigo aquele frio característico que deixava as manhãs enevoadas e as noites ainda mais longas. Já fazia 3 meses desde o casamento que não aconteceu, e Marina estava diferente. Não completamente curada, porque feridas assim levam tempo para cicatrizar, mas definitivamente mais forte, mais inteira, mais consciente do próprio valor. Os jantares com Daniel haviam se tornado a parte favorita da semana dela. Não eram apenas encontros românticos, embora houvesse uma tensão crescente entre eles que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Eram momentos de conexão genuína, de risadas compartilhadas, de histórias trocadas. Daniel a fazia sentir vista de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. Ele não a colocava num pedestal, não a idealizava. Ele simplesmente a aceitava, com todas as suas complexidades e contradições. E Marina, por sua vez, começou a ver além da fachada fria que Daniel apresentava ao mundo. Descobriu que ele tinha um senso de humor seco e inteligente, que adorava jazz e tinha uma coleção impressionante de vinis em casa, que sonhava em viajar para o Japão, mas nunca encontrava tempo. Descobriu também que ele carregava suas próprias cicatrizes, sua própria história de desilusão e traição. Foi numa terça-feira cinzenta que o passado de Marina voltou a assombrá-la. Ela estava saindo do prédio comercial no final do expediente quando o viu. Felipe, parado na calçada, as mãos nos bolsos do casaco, o rosto marcado por uma expressão que ela não conseguiu decifrar imediatamente. O coração de Marina despencou. Ela parou no meio da calçada, paralisada, enquanto pessoas passavam apressadas ao seu redor. Felipe deu alguns passos na direção dela, hesitante. Marina, ele disse, a voz rouca. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Ela respondeu, tentando manter a voz firme apesar do tremor nas pernas. Por favor, ele insistiu, e havia algo em seus olhos que ela não reconhecia. Desespero. Apenas 5 minutos. Marina olhou ao redor, consciente dos olhares curiosos de alguns colegas que estavam saindo do prédio. A última coisa que ela queria era causar uma cena. 5 minutos, ela concedeu, e começou a caminhar na direção de um café próximo. Eles se sentaram numa mesa no canto, longe da janela. Felipe pediu 2 cafés, mas nenhum dos dois tocou nas xícaras quando chegaram. Ele olhava para as próprias mãos como se estivesse reunindo coragem para falar. Eu cometi o maior erro da minha vida, ele começou, finalmente levantando o olhar para ela. A Juliana, a mulher por quem eu te deixei, ela me traiu. Estava comigo por interesse, porque achava que eu tinha dinheiro, que podia dar a ela a vida que ela queria. Quando descobriu que eu não era rico, que estava até endividado, ela me largou da mesma forma que eu te larguei. Marina ouviu em silêncio,
sem expressar qualquer emoção. Por dentro sentia uma mistura estranha de satisfação e pena. Eu fui um idiota, Marina. Um idiota completo, Felipe continuou. E agora havia lágrimas em seus olhos. Você era perfeita. É perfeita. E eu joguei tudo fora por uma ilusão, por alguém que nunca me amou de verdade. Eu quero você de volta. Eu preciso de você. Marina respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras. Meses atrás aquilo seria tudo o que ela queria ouvir. Teria sido a redenção que ela tanto desejava, a validação de que não era ela o problema. Mas agora, sentada naquele café, olhando para o homem que um dia a amou, tudo o que ela sentia era um vazio imenso, onde antes havia dor. Felipe, ela disse com uma calma que a surpreendeu, o que você quer não importa mais. Eu passei meses me culpando, me perguntando o que havia de errado comigo. Você me fez acreditar que eu era chata, antiquada, insuficiente, e eu carreguei essa dor como se fosse minha culpa. Ele tentou interrompê-la, mas ela levantou a mão pedindo silêncio. Mas agora eu entendo que o problema nunca fui eu. O problema foi você não conseguir enxergar o valor do que tinha. Você buscou intensidade e esqueceu que relacionamentos verdadeiros são construídos em constância, em respeito, em parceria. Eu sei disso agora, ele disse desesperado. Por favor, me dá uma chance de provar que mudei. Marina balançou a cabeça, os olhos fixos nele. Não vou te dar essa chance, Felipe, porque você não merece, e porque eu mereço mais do que ser a segunda opção de alguém. Eu mereço ser escolhida desde o início, sem hesitação, sem dúvidas. Felipe desabou na cadeira, as lágrimas escorrendo livremente agora. Marina, por favor. A resposta é não, ela disse com firmeza. E agora, se me dá licença, eu preciso ir embora. Ela se levantou da cadeira e caminhou em direção à saída. Quando chegou à porta, Felipe gritou atrás dela. Você vai se arrepender. Nunca vai encontrar ninguém que te ame como eu te amei. Marina parou, virou-se para ele uma última vez e com uma calma absoluta respondeu. Você está enganado, Felipe, porque eu já encontrei. A caminhada de volta ao prédio foi como uma libertação. Marina sentiu como se tivesse soltado um peso imenso que carregava nas costas há meses. Não havia mais raiva, não havia mais mágoa, não havia mais dúvida. Ela havia fechado aquele capítulo de sua vida de forma definitiva. Quando chegou ao hall do prédio, ela se deparou com Daniel. Ele estava saindo de uma reunião no térreo e, ao vê-la, seu rosto se iluminou. Mas a expressão dela o fez parar imediatamente. O que aconteceu? Ele perguntou, se aproximando. Marina olhou para ele e tudo o que havia segurado desabou de uma vez. Ela se jogou nos braços dele, não chorando, mas apenas precisando sentir que havia alguém ali, alguém sólido, alguém real. Daniel a abraçou com força, sem fazer perguntas, apenas oferecendo o conforto de sua presença. Ele voltou, ela sussurrou contra o peito dele. O Felipe. Ele quer que eu volte para ele. Daniel sentiu o corpo inteiro ficar tenso. E o que você disse? Marina se afastou um pouco para olhar nos olhos dele. Eu disse não. Eu disse que ele não me merece. E disse mais. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Disse que já encontrei alguém. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Daniel olhou para ela com uma intensidade que a fez tremer. Você falou sério? Marina assentiu, o coração batendo acelerado. Falei. Porque é verdade. Daniel curvou o rosto, aproximando-se devagar, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Mas Marina não se afastou. Quando os lábios dele se encontraram, foi como se o mundo parasse. Não foi um beijo desesperado ou apressado. Foi gentil, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Daniel encostou a testa na dela. Eu estou apaixonado por você, Marina. Completamente, irrevogavelmente apaixonado. As palavras saíram da boca dele com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. E Marina, que há meses não conseguia confiar em declarações de amor, sentiu que podia confiar naquela. Eu também estou apaixonada por você, ela admitiu. E foi como se um peso enorme,
fosse tirado de seus ombros. Nos dias seguintes, o relacionamento deles mudou. Não eram mais apenas jantares às sextas-feiras, eram mensagens durante o dia, telefonemas à noite, encontros nos fins de semana. Daniel a levou para conhecer sua coleção de vines e ela ensinou a ele a receita de bolo de fubá que a mãe fazia. Ele a apresentou ao jazz de Miles Davis e ela o fez assistir novelas brasileiras que ele jurou que odiava, mas acabou se envolvendo. Camila, ao ver a felicidade da amiga, não conseguiu evitar a emoção. Um dia, enquanto as duas tomavam vinho na sala do apartamento, ela disse: "Mari, eu nunca te vi assim, tão leve, tão feliz." Marina sorriu, aquele sorriso verdadeiro que havia sumido por tanto tempo. "É porque eu finalmente entendi, Cami. O amor verdadeiro não é sobre ser perfeita ou ser o que o outro quer que você seja. É sobre ser aceita exatamente como você é. Você merece isso, Marina." "Sempre mereceu", Camila disse, com os olhos marejados. Mas o caminho não foi sem desafios. No escritório, os rumores se intensificaram quando ficou claro que Marina e Daniel estavam juntos. Algumas pessoas a tratavam com frieza, outras com inveja mal disfarçada. Houve até quem sugerisse que ela deveria ser demitida para evitar conflito de interesses. Daniel, furioso com os comentários, quis tomar medidas drásticas, mas Marina o impediu. "Se você fizer isso, vai provar que eles estão certos, que estou usando nossa relação para ter privilégios. Eu preciso provar meu valor sozinha." E foi exatamente isso que ela fez. Marina trabalhou mais duro do que nunca, chegando cedo, saindo tarde, mostrando a todos que sua competência não tinha nada a ver com quem ela namorava. Aos poucos, mesmo os mais céticos tiveram que admitir que ela era uma profissional exemplar. Mas foi num sábado à tarde, 3 meses depois daquele beijo no hall do prédio, que Daniel tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele levou Marina para um passeio no Parque Ibirapuera, o mesmo lugar onde ela costumava passear com Felipe. Mas desta vez, tudo era diferente. Eles caminharam de mãos dadas pelas trilhas arborizadas, conversando sobre planos futuros, sobre sonhos que agora podiam compartilhar. Quando chegaram ao lago, Daniel parou e se virou para ela. "Marina", ele começou, e havia um nervosismo em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes. "Eu passei anos da minha vida acreditando que amor era fraqueza, que confiar em alguém era um erro. Mas você mudou tudo isso. Você me mostrou que força verdadeira é se permitir ser vulnerável, que confiar é um ato de coragem." Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas, pressentindo o que estava por vir. Daniel ajoelhou-se ali mesmo no meio do parque, tirando uma pequena caixa do bolso. "Você quer se casar comigo? Não porque é o que se espera, não porque é o próximo passo lógico, mas porque eu não consigo imaginar minha vida sem você. Porque você me faz querer ser um homem melhor, porque eu te amo com cada parte de quem eu sou." As lágrimas de Marina escorriam livremente agora, mas eram lágrimas de felicidade pura. "Sim", ela disse, a voz embargada. "Sim, eu quero." Quando Daniel colocou o anel no dedo dela e a puxou para um abraço, Marina sentiu que finalmente estava onde deveria estar. Não no lugar onde sempre sonhou, mas em algo muito melhor, no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons de laranja e rosa, Marina entendeu que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Que o amor verdadeiro não se parece com os contos de fadas que nos contaram, mas é infinitamente mais bonito, mais real, mais profundo. Ela havia sido abandonada no altar, havia sido humilhada, despedaçada, reduzida a pó. Mas daqueles escombros, ela renasceu, mais forte, mais consciente, mais digna. E encontrou não apenas um novo amor, mas uma nova versão de si mesma, uma versão que ela aprendeu a amar e respeitar. O inverno já começava a dar sinais quando Marina e Daniel decidiram se casar. Diferente da primeira vez, não haveria pressa, não haveria ansiedade. Eles queriam algo simples, íntimo, que refletisse quem eles realmente eram. Não a ostentação que o dinheiro de Daniel poderia proporcionar,
nem a cerimônia modesta, mas cheia de expectativas, que Marina havia planejado com Felipe. Algo totalmente novo, totalmente deles. A mãe de Marina veio de Minas Gerais assim que soube da notícia. Dona Célia era uma mulher de seus 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque, mãos calejadas de tanto trabalho e um coração enorme. Quando conheceu Daniel, ela o estudou com aquele olhar materno que enxerga além das aparências, e depois de passar algumas horas conversando com ele, ela puxou a filha para um canto e disse: "Esse aqui te ama de verdade, minha filha. Dá para ver nos olhos dele." Marina sorriu, os olhos brilhando. "Eu sei, mãe. E eu amo ele também." Dona Célia acariciou o rosto da filha com ternura. "Você merece ser feliz, Marina. Depois de tudo o que passou, você merece toda a felicidade do mundo." Os preparativos foram tranquilos. Marina escolheu um vestido simples, de renda branca, com mangas longas e uma cauda discreta. Não era o vestido que havia comprado para o casamento com Felipe. Aquele ela havia doado logo depois do abandono. Era um vestido novo para um novo começo. Camila seria a madrinha, e a irmã de Daniel viria de Londres para ser a madrinha dele. A cerimônia seria numa pequena capela no Jardim Botânico, um lugar tranquilo, cercado de natureza, longe do barulho da cidade. Apenas 30 convidados entre família próxima e amigos verdadeiros. Sem pompa, sem exageros, apenas amor. Nos dias que antecederam o casamento, Marina se viu refletindo sobre tudo o que havia acontecido no último ano. 12 meses atrás, ela estava destroçada, humilhada, sem esperança. E agora estava prestes a se casar com um homem que a amava de forma verdadeira, que a respeitava, que via nela não uma imperfeição a ser corrigida, mas uma pessoa completa a ser admirada. Daniel também estava diferente. Os funcionários da Almeida Holdings comentavam sobre a mudança no chefe. Ele sorria mais, era menos duro nas reuniões. Demonstrava uma paciência que nunca havia mostrado antes. Marina o humanizou, e ele sabia disso. Ela o ensinou que ter sentimentos não era fraqueza, que amar não era perder controle, mas sim encontrar equilíbrio. A noite antes do casamento, Marina ficou no apartamento com Camila e sua mãe. Elas prepararam um jantar simples, riram de histórias antigas, assistiram a um filme bobo na televisão. Era a calmaria antes da tempestade de emoções que viria no dia seguinte. "Você está nervosa?" Camila perguntou, enquanto as duas se preparavam para dormir. Marina pensou por um momento. Não estou nervosa. Estou em paz." E era verdade. Não havia dúvidas, não havia medos. Apenas uma certeza tranquila de que estava fazendo a escolha certa. O dia do casamento amanheceu, com um céu azul e um sol tímido de inverno. Marina acordou cedo, tomou um banho demorado e se permitiu sentir cada emoção que vinha. Não era a mesma excitação frenética de antes. Era algo mais profundo, mais sereno. Uma alegria madura, construída em bases sólidas. Camila e Dona Célia a ajudaram a se arrumar. O vestido caiu perfeitamente em seu corpo, realçando sua beleza natural sem precisar de exageros. O cabelo foi preso num coque baixo, com alguns fios soltos emoldurando o rosto. A maquiagem era leve, apenas o suficiente para realçar seus traços. Quando Marina se olhou no espelho, viu não apenas uma noiva, mas uma mulher completa, inteira, confiante. "Você está linda, minha filha", Dona Célia disse com os olhos marejados. A capela no Jardim Botânico era pequena e acolhedora, com vitrais coloridos que lançavam raios de luz suave sobre os bancos de madeira. Daniel já estava lá, esperando no altar, vestido num terno escuro impecável, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, tentando conter o nervosismo. Ao seu lado estava a irmã, Beatriz, que havia voltado de Londres especialmente para o casamento. Quando a música começou e as portas se abriram, Daniel virou-se para ver a noiva, e o que ele viu tirou todo o ar de seus pulmões. Marina caminhava pelo corredor central ao lado da mãe, com uma elegância serena que a fazia parecer flutuar. Não havia hesitação em seus passos, não havia dúvida em seus olhos, apenas determinação e amor. Dona Célia entregou a filha a Daniel
com uma bênção silenciosa, e os dois se posicionaram diante do altar. O padre, um homem idoso de voz suave, começou a cerimônia. Falou sobre o amor verdadeiro, sobre comprometimento, sobre a importância de construir uma vida juntos, baseada em respeito e parceria. Quando chegou a hora dos votos, Daniel segurou as mãos de Marina e começou a falar, a voz embargada de emoção. Marina, quando te conheci, eu era um homem fechado, amargurado, incapaz de confiar. Você entrou na minha vida como um raio de luz que eu não sabia que precisava. Você me ensinou que amar não é se render, mas se fortalecer. Que confiar não é ser fraco, mas ser corajoso. Eu prometo te amar todos os dias nas alegrias e nas tristezas. Prometo te respeitar, te apoiar e ser seu parceiro em tudo. Você é minha melhor escolha e vou passar o resto da minha vida te mostrando isso. Marina sentiu as lágrimas escorrerem, mas eram lágrimas de felicidade absoluta. Ela respirou fundo e começou seus próprios votos. Daniel, 1 ano atrás eu estava despedaçada. Eu acreditava que não era suficiente, que havia algo errado comigo. Mas você me mostrou que eu sempre fui completa. Você me viu quando eu não conseguia me ver. Você me valorizou quando eu não sabia me valorizar. Eu prometo te amar com a mesma intensidade com que você me ama. Prometo ser sua parceira, sua confidente, sua melhor amiga. Prometo construir uma vida ao seu lado baseada em verdade, respeito e amor incondicional. Você é meu renascimento, Daniel, e eu sou grata todos os dias por ter te encontrado. Quando o padre declarou os dois marido e mulher, Daniel puxou Marina para um beijo que selou não apenas a união deles, mas o fechamento de um ciclo doloroso e o início de um novo capítulo. Os convidados aplaudiram, mas para os dois era como se não houvesse mais ninguém no mundo além deles. A festa foi simples e íntima, decoração minimalista com flores brancas e folhagens, uma mesa de jantar elegante, mas sem ostentação, música ao vivo tocada por um trio de violão, violino e piano. As pessoas conversavam animadamente, riam, brindavam à felicidade dos noivos. Marina circulava entre os convidados com Daniel ao seu lado, agradecendo a presença de cada um, sentindo-se verdadeiramente feliz. Camila fez um discurso emocionado, lembrando de todos os momentos difíceis que a amiga passou e como foi inspirador ver sua transformação. Eu vi minha melhor amiga ser quebrada e depois se reconstruir. E hoje eu vejo ela não apenas reconstruída, mas mais forte, mais brilhante, mais ela mesma do que nunca. Daniel, você é um homem de sorte. Cuide dela como ela merece. Daniel respondeu ao discurso levantando-se e segurando a mão de Marina. Eu sei da sorte que tenho, Camila, e vou passar o resto da minha vida honrando essa sorte. Quando a noite caiu e a festa começou a se despedir, Marina e Daniel se dirigiram ao hotel onde passariam a noite de núpcias. Era um hotel boutique discreto na região dos Jardins, com quartos elegantes e aconchegantes. O quarto reservado para eles tinha uma vista para um pequeno jardim interno, com uma banheira de hidromassagem e uma cama king size com lençóis brancos impecáveis. Marina entrou no quarto e sentiu um nervosismo que não havia sentido o dia todo. Não era medo, não era insegurança, era a antecipação de um momento tão íntimo e especial que ela havia guardado por tanto tempo. Daniel percebeu a tensão dela e se aproximou devagar. Ei, ele disse, levantando o queixo dela para que ela o olhasse nos olhos. Não há pressa, não há cobrança. Estamos juntos agora, e isso é tudo o que importa. Marina sorriu, sentindo a tensão se dissipar. Eu sei. Eu confio em você. E ela confiava. Completamente. Daniel foi gentil, paciente, cuidadoso. Ele a tratou não como um objeto a ser conquistado, mas como uma pessoa a ser amada. Cada toque era respeitoso, cada beijo era carregado de significado. E quando finalmente se entregaram um ao outro, foi com amor verdadeiro, com respeito mútuo, com uma conexão que ia além do físico. Depois, deitados na cama, Marina encostada no peito de Daniel, ele acariciando seus cabelos, ela se permitiu sentir a plenitude daquele momento. Havia passado tanto tempo temendo que esse momento fosse decepcionante,
que fosse doloroso, que não fosse à altura de suas expectativas, mas foi perfeito. Não porque foi como nos filmes ou nas novelas, mas porque foi real, foi verdadeiro, foi construído sobre uma base sólida de amor e confiança. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Daniel perguntou surpreso. Por me amar do jeito que eu sou, por nunca tentar me mudar, por me fazer sentir suficiente. Daniel beijou o topo da cabeça dela. Você sempre foi suficiente, Marina, desde o primeiro momento. Os dias seguintes foram uma lua de mel tranquila. Eles não viajaram para lugares exóticos, não tiraram centenas de fotos para postar nas redes sociais. Simplesmente ficaram juntos, conversando, rindo, planejando o futuro. Daniel contou sobre seus sonhos de expandir os negócios, mas também de ter mais equilíbrio na vida. Marina falou sobre sua vontade de voltar a estudar, talvez fazer uma faculdade de administração. E eles decidiram juntos que mudariam o apartamento. Não morariam mais na casa de solteiro de Daniel, nem no apartamento que Marina dividia com Camila. Comprariam algo novo, algo que fosse dos dois desde o início. Um lugar onde construiriam suas memórias, suas tradições, sua família. Quando voltaram à rotina, ao trabalho, às obrigações do dia a dia, Marina percebeu que algo fundamental havia mudado nela. Ela não era mais a mulher insegura que temia não ser suficiente. Ela era forte, confiante, consciente do próprio valor. E Daniel, ao seu lado, era seu parceiro, seu igual, seu companheiro de verdade. Houve quem dissesse que Marina teve sorte, que foi afortunada por ter encontrado um homem rico que a salvou, mas essas pessoas não entendiam nada. Marina não foi salva por Daniel, ela se salvou sozinha. Ela se reconstruiu com suas próprias mãos, com sua própria força. Daniel apenas reconheceu o que ela sempre foi, a amou pelo que ela sempre foi, e caminhou ao lado dela em sua jornada de autodescoberta. A história de Marina e Daniel não é um conto de fadas onde a princesa é resgatada pelo príncipe. É uma história real de duas pessoas feridas que se encontraram no momento certo e decidiram construir algo bonito juntos. É sobre resiliência, sobre autoestima, sobre entender que o amor verdadeiro não diminui quem somos, mas amplifica. Marina olhava para trás e via a mulher que foi há 1 ano. A mulher abandonada no altar, humilhada, despedaçada, e sentia compaixão por ela, mas também gratidão, porque foi naquele momento de dor profunda que ela descobriu sua força verdadeira. Foi preciso perder tudo para entender que ela nunca precisou de validação externa. Ela sempre foi completa, e enquanto a vida seguia seu curso, com suas alegrias e desafios cotidianos, Marina sabia que havia encontrado não apenas o amor, mas a si mesma. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era o verdadeiro final feliz. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Daniel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação e amor verdadeiro, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Foi o momento em que Marina confrontou o ex? Foi a delicadeza com que Daniel a conquistou? Ou foi a transformação dela de uma mulher despedaçada a uma mulher confiante e inteira? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Histórias que nos fazem refletir sobre amor, resiliência e a capacidade que todos temos de renascer depois da dor. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai tocar o seu coração e fazer você acreditar que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Até breve, e que você também encontre seu próprio renascimento.